Visão do Rio, com Sérgio Cabral. 10h43 e o Rio de Janeiro aparece na vice-lanterna do IDEB. Nem sempre a gente tem boas notícias sobre o Rio, né? O Rio aparece mais uma vez entre os piores desempenhos do Brasil na educação. Segundo os dados mais recentes do IDEB, o estado ocupa a vice-lanterna do ranking nacional, um resultado que reacende o debate sobre investimentos, gestão, valorização dos professores e continuidade de políticas públicas. A gente vai conversar sobre esse assunto, esse cenário, tentar entender como é que a gente chegou a esse dado tão ruim com o ex-governador Sérgio Cabral. Bom dia, meu querido Sérgio Cabral. Bom dia, Lisan. Bom dia, ouvintes da nossa Manchete FM. É um prazer estar com você aí no comando hoje, no lugar do nosso queridíssimo Rafael de França. É um prazer, uma honra estar aqui no microfone da Manchete. Governador, o porquê que a gente chegou a esse dado tão ruim, hein? Olha, Lisan, na verdade, as coisas não ocorrem dissociadas das demais coisas. Então, tudo isso é gestão, né? Nós temos hoje dados muito ruins na segurança pública, nós temos dados muito ruins na captação de novas empresas e na educação não foi diferente. Na educação, essa posição tão melancólica do Rio, que já vem há alguns anos no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, é medido pelo Ministério da Educação com uma série de critérios para que se faça a medida do desempenho de cada estado. Isso é muito importante, o IDEB e essa avaliação, para que os gestores públicos possam tomar decisões e medidas a respeito do tema. Quando nós assumimos o governo, Lisan, o IDEB do Rio de Janeiro, no ensino médio, estava lá embaixo também. Estava muito ruim. Enfim, muitas das coisas que nós assumimos isso em 2007. Como é que o IDEB é medido? A cada 2 anos. Então, esse IDEB que você está se referindo, melancólico, de 26ª posição, é referente ao ano de 2025, que é avaliado pelo MEC e divulgado exatamente no meio do ano seguinte, no caso 2026. Para você ter uma ideia, nós saímos de uma posição vexatória como essa, quando eu assumi o governo, e nós passamos para o 4º lugar no Brasil, empatado com o 3º lugar. No ano de 2014, IDEB avaliado de 2013, durante o meu governo. E como é que nós conseguimos isso? Foi por mágica? Foi por malabarismo? Não, com gestão. Nós organizamos financeiramente o Estado, nós tiramos o Estado de uma situação em que ele passou 10 anos no Serasa, em que ele não podia sequer pegar um empréstimo. Basta dizer que quando eu assumi o governo, o 13º salário não havia sido pago aos nossos servidores. Então, a partir da organização financeira do Estado, eu dei prioridade àquelas áreas que eu julgo que são fundamentais para o serviço público, para que a população tenha um bom serviço público. Então, eu priorizei a segurança pública, eu priorizei a saúde e priorizei a educação. O que nós fizemos na educação? Nós passamos a fazer concursos públicos. Na época que eu cheguei, havia carência de professores de matemática. Para contratação de RH, né, governador? Sim, mas nós não contratamos na base de uma gambiarra como era feito. Nós fizemos concurso público. Foram mais de 35 mil professores que entraram na rede estadual no meu período. Então, nós oxigenamos o magistério com novos professores. Uma outra coisa que nós fizemos e que deu certo foi tirar a política de dentro da educação. Os políticos, e esse hábito voltou com os governos que me sucederam, infelizmente, os políticos passavam a nomear diretores de escolas, coordenadores regionais.
Então não havia uma autonomia de gestão por parte dos professores, por parte de quem está na ponta dando aula. E uma outra coisa fundamental foi, Elisa, reajustes salariais. Quando eu assumi o governo, havia 10 anos que os professores não tinham reajustes salariais. É priorizar a pasta, né? Priorizar o tema, priorizar os profissionais que são importantes. Agora, governador, eu penso o seguinte, antes até do seu governo já havia uma iniciativa que foi muito positiva e que não foi continuada, a questão dos CIEPs com o ex-governador Leonel Brizola, o horário integral, e a gente tem hoje, vamos pular lá dos anos 80 para atualmente, né? O próprio IDEB registra o Ceará como um estado muito importante nessa questão educacional, com uma educação que exporta ali bons resultados e bons índices. Por que o Rio de Janeiro não consegue retomar esse caminho da educação, formando bons profissionais, bons jovens? Simplesmente, Lisão, porque no Ceará o segredo foi a continuidade. É isso que eu ia perguntar. Por que o Rio não tem um projeto de Estado, não de governo, né, governador? Para você ter uma ideia, quando eu assumi o governo, os CIEPs estavam... Você tem CIEPs que são da rede municipal e tem CIEPs que são da rede estadual. Verdade. No caso da rede estadual, eu me lembro que eram cerca de 300 CIEPs. E eles estavam completamente esfacelados. O que eu fiz? E havia um problema. Eu fiz obras em todas as unidades escolares do estado. E priorizei os CIEPs. O que eu fiz? Eu contratei o escritório do Oscar Niemeyer, que havia concebido os CIEPs. Havia um problema sério porque é de concreto e de áudio também, porque as paredes não eram até o teto, enfim, uma série de questões. Então eu contratei o escritório do Niemeyer para adaptar os CIEPs e modernizar os CIEPs. Isso foi feito em todos os 300 CIEPs da rede estadual. Botei ar-condicionado em todos os CIEPs. Aliás, o meu governo foi o primeiro governo a colocar ar-condicionado em todas as salas de aulas. De todo o estado, foram 32 mil salas de aulas que nós colocamos ar-condicionado. Absolutamente necessário, né? Nesse calor que é o Rio de Janeiro. E na época, eu me lembro que alguns contestadores, porque tem sempre quem gosta de contestar, isso não é prioridade. Eu falei, imagina o seu filho que estuda num colégio particular, tem ar-condicionado e você não quer que o filho do pobre ou da classe média que está dentro de uma escola pública não tenha ar-condicionado? Então, colocamos ar-condicionado. Eu montei um projeto chamado Conexão Educação, colocando uma infraestrutura tecnológica em toda a rede estadual. Eu comprei um laptop, como esse que eu estou usando aqui, para todos os professores. Eu comprei mais de 50 mil laptops, entreguei a cada professor com acesso banda larga, pago pelo Estado, pelo governo do Estado. Premiei os alunos de cada série, de cada ano, que tinham, foram milhares de laptops dados aos melhores alunos em cada série. E hoje eu ando pelo estado hoje e ouço depoimentos fantásticos de pessoas que estão na casa dos 30 e tantos anos e que receberam o laptop no meu governo. Eu acho importante também, governador, não só a questão da educação, né? Na época que o senhor era governador, havia um alinhamento entre prefeituras, governo do estado, governo federal. Agora é uma pancadaria, a política virou um negócio que, se você não é do meu partido, se você não está aliado a mim ou a meu grupo, aí eu vou te xingar, um ódio danado, e aí quem perde é o povo, né? Você tem toda a razão. Eu não fazia distinção se o prefeito era do meu partido, era meu adversário no palanque eleitoral. Eu recebia todos os prefeitos dos 92 municípios do estado, independente da cor partidária. Eu fiz um programa chamado Somando Forças, que levou infraestrutura aos 92 municípios. Não é? Claro que isso depois, inclusive, foi traduzido em resultados eleitorais. Eu tenho hoje ainda a marca eu ainda sou o governador mais votado da história do estado, tanto em número de votos
apesar da minha última eleição para governador, reeleição, ter sido em 2010, tanto em termos de percentual quanto em número de votos, ainda sou o líder com esse recorde. Por quê? Porque eu governei para todos, eu não queria ver acordo de partido, eu queria que houvesse resultado. Eu não colocava, eu fiz 7 hospitais, fiz o Instituto Estadual do Cérebro, fiz o Hospital da Mulher, fiz o Hospital da Mãe, fiz o H-Lagos, fiz o Hospital, o Dona Lindu, lá em Paraíba do Sul. Eu não queria saber onde era eu queria saber se aquele hospital ia atender o polo regional da região, se as especialidades estariam oferecidas. E a mesma coisa na educação. Eu não melhorei o colégio A ou o colégio B de acordo com a cidade. Eu investi em todas as unidades escolares. Era uma gestão, então, era uma gestão de entrega, né, governador? Sim, exatamente. Isso fez uma revolução na educação, né? Nós saímos lá da lanterna e fomos para o top 5 do Brasil no ensino médio. Nós criamos um programa, Lisan, chamado Renda Melhor, que era um programa dentro do Bolsa Família que apoiava as famílias mais pobres do Bolsa Família. Eram cerca de 200 mil famílias que eram atendidas. 1 milhão de famílias tinham o cartão do Bolsa Família no estado. E nós criamos o Renda Melhor dentro do Bolsa Família. Não inventamos programinha para ter a minha marca, nada disso. O cartão do Bolsa Família foi integrado ao nosso cartão pela Caixa Econômica Federal e era um cartão único. E o que nós fizemos depois disso foi criar o Renda Melhor Jovem. O que era o Renda Melhor Jovem? Era um apoio financeiro aos estudantes do ensino médio que pertenciam àquelas famílias, aquelas 200 mil famílias atendidas pelo governo do estado em parceria com o governo federal. Então eu pagava o pé de meia, o programa Pé de Meia do governo federal foi inspirado, 100% inspirado no meu programa Renda Melhor Jovem. Então tudo isso fez com que o resultado do IDEB fosse extraordinário, que o Rio de Janeiro alcançou. Se você pegar, basta entrar lá no site do MEC e verificar. O IDEB passou a ser medido em 2005, então são 21 anos de IDEB. O melhor desempenho da história do estado do Rio de Janeiro em ensino médio, que é o que cabe ao governo do estado, é responsabilidade exclusiva do governador do estado, não é de prefeitos nem do governo federal. O melhor resultado da história do IDEB, de 2005 até 2026, foi exatamente no meu período, quando é esse período que eu estou me referindo, o IDEB de 2014, referente a 2013. Mas, volto a dizer, não tem mágica. É gestão, é dar autonomia aos nossos professores. Eu vou te dizer uma coisa. Há quanto tempo que não tem um concurso público na educação, Lisan? É verdade. Governador, a gente está... Eu vou te dar um exemplo para acabar, de um profissional que pouca gente dá atenção, mas que você sabe, que você lembra da tua escola quando você estudou. Sabe o inspetor? Claro. O inspetor da escola? Aham. O único concurso da história para inspetor no estado do Rio de Janeiro foi feito por mim. Nunca mais foi feito. A gratificação de... Você imagina o que é ser diretor de uma escola pública com 800 alunos, 700 alunos? É uma responsabilidade muito grande. Sabe, eu dei uma gratificação em 2010 ou 2012 para eles. O valor é o mesmo até hoje, Lisan. É complicado. Governador, a gente está estourando o nosso tempo. Eu agradeço a participação. Falamos aí sobre o IDEB e outras questões ligadas à gestão, né, do estado do Rio de Janeiro. Hoje, ou melhor, a gente está em ano eleitoral. Vamos torcer aí para o eleitor do Rio de Janeiro votar bem em outubro. Eu conversei com o ex-governador Sérgio Cabral. Muito obrigado, governador. Uma ótima sexta-feira para você. Obrigado, Lisão. Um abraço a todos os ouvintes da Manchete e rezando, orando para que essa ventania não cause estragos aqui no Rio de Janeiro. É verdade. 10h58. Visão do Rio, com Sérgio Cabral.